irmãs, vamos orar para a gente ter um tempo diante do Senhor, com a sua palavra. Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos juntos aqui debaixo do teu grande, santo e eterno nome. Obrigado porque, mais uma vez reunidos aqui, nós podemos te adorar, exaltar teu nome, porque tu és santo. Tu és o amigo mais chegado do que o irmão. Tu és o amigo de todo o tempo e de toda hora. Tu és aquele que está conosco e nos deste teu Espírito para ser o nosso ajudador, para glorificar e magnificar toda a tua obra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que em nós habita. Obrigado por sua doce presença. Obrigado porque é Ele que nos reúne nesta noite, neste lugar, e nos inspira a te adorar, a te dar este culto. A ti seja honra, a ti seja glória para todos sempre. A ti seja o domínio, Senhor. Tenha total primazia nessa noite aqui, Senhor. Tenha liberdade de falar a nós, tenha liberdade de derramar tua palavra. Senhor, vem com liberdade, passeia entre nós, com o mover do teu Espírito, Senhor, ministrando e derramando tua palavra em nossos corações. Nos inunde da tua presença, nos inunde do teu ser. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero dar prosseguimento ao assunto sobre os dons de inspiração. Nós estamos vendo sobre os obstáculos, a obra e a pessoa do Espírito Santo. Quero encorajar os irmãos que ainda não ouviram essas palavras, que procurem um meio de ouvi-las, porque acredito que vai ser de grande ajuda para todos nós. Vai ser um momento de vocês poderem refletir sobre o que é a palavra do Senhor, o que não é a palavra do Senhor. Muito daquilo que nós temos perdido acerca da pessoa e obra do Espírito Santo está na nossa errada compreensão quanto à sua obra, quanto ao seu ensino, quanto à sua pessoa. E desde a primeira palavra, eu estive compartilhando com vocês, procurando lhes mostrar a natureza e o caráter das epístolas. E depois nós focamos aqui em 1 Coríntios, a natureza e o caráter dessa epístola. Meus irmãos, ninguém, nem mesmo o Espírito de Deus permite ou faz isto. Toma a Bíblia na sua particular interpretação. Deus, Ele nos deu sua palavra, inspirada pelo seu Espírito. Nós precisamos observar com muito cuidado cada assunto, cada doutrina, cada capítulo. O objetivo e desígnio de um livro é algo muito importante. Você sabe por que existem tantas heresias? Você sabe por que existem tantas práticas, tantas coisas erradas no meio do povo de Deus? É porque temos tomado a Bíblia para a nossa particular interpretação. Deus não fala em extremos, Deus fala no centro, Deus fala no equilíbrio. É por isso que nós precisamos sempre ser cuidadosos ao examinarmos a palavra de Deus. Muitas práticas que se tem hoje no meio do povo de Deus, às vezes até usamos a Bíblia para fundamentar nossas práticas. Mas o Senhor Jesus ensinou sobre isso. Os apóstolos ensinaram. Existe uma concordância clara dos livros da Bíblia sobre tal assunto, tal prática, se não há, então sejamos cuidadosos. No exame dos dons de inspiração, que é o nosso enfoque aqui, eu tenho procurado alertar os irmãos sobre tudo que cerca estes dons. Da última vez, eu pude argumentar, mostrando a todos vocês que o enfoque de Paulo, nestes 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, está acerca dos dons de inspiração. Nós podemos ver quantas vezes Paulo fala sobre fé,
sobre revelação, sobre conhecimento, sobre cura, sobre milagres, discernimento de espírito. Porque no capítulo 12 ele vai fazer uma exposição desses 9 dons. Os dons que revelam, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder, fé, cura e operações de maravilhas. E os dons de inspiração, profecia, interpretação e variedades de línguas. Então, quantas vezes Paulo fala sobre fé, sobre curas, maravilhas? Então, nós podemos ver que ele falou poucas vezes sobre esses dons. Mas, acerca dos dons de inspiração, foram muitas vezes. Muito mais do que qualquer um outro desse dom, ou qualquer um dos outros desse dom, ou desses dons. Então, amados, vamos ser cuidadosos. Vamos ser cuidadosos. Não podemos de forma alguma achar que nós podemos manipular o Espírito Santo, porque podemos reclamar de não vermos uma ação plena e absoluta da pessoa do Espírito Santo, por causa da nossa indiferença e frieza. Mas também podemos ofendê-lo, podemos entristecê-lo, podemos insultá-lo, se nós também cometermos falhas, cometemos erros, quanto à maneira da aplicação e do abuso dos dons de inspiração. É onde a igreja mais tem sofrido, com relação aos dons espirituais, são os dons de inspiração. Que o Senhor nos ajude mais uma vez. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Veja o que Paulo diz. Vamos ler até o versículo 8. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem ter amor, seria como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, e soubesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse tanta fé, capaz de transportar montanhas, sem ter amor, em nada seria. E se repartisse todos os meus bens, para dar de comer aos pobres, se entregasse meu corpo para ser queimado, sem ter amor, de nada me serviria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é jactancioso, o amor não se envaidece, não faz nada indecoroso, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acaba jamais, mas as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão, e o conhecimento atual ficará fora de uso. Esse texto a gente vai abordar ele quando, na próxima oportunidade que o Senhor nos conceder, nós analisarmos os últimos versículos desse capítulo 13, para a gente compreender o que significa, como que podemos explicar a questão da questão temporal dos dons, como nós podemos ver os dons no aspecto apenas temporário. Os dons é do corpo para o corpo, isso é princípio. Os dons, eles estão no corpo, e é para o corpo. Agora, o que Paulo quer dizer a nós sobre este versículo 8? Então, é o nosso próximo assunto. Hoje nós vamos continuar entendendo aquilo que ele diz aqui no versículo 31 do capítulo 12. Desejai com zelo os melhores dons. A gente viu esse texto na semana passada. Aqui nós temos um imperativo presente, da onde vem a palavra zelo. Tenha zelo pelos melhores dons. Quando você toma esta palavra, apenas fazendo um exame superficial, parece que Paulo está estimulando você a desejar para si mesmo algo. Não, ele não está falando isso. A palavra aqui, no original, fala de zelo. Tenha zelo, tenha cuidado. Ele não está estimulando as pessoas a ter dons. Ele está nos estimulando a zelar pelos dons, a cuidar dos dons. A palavra melhores aqui, ela também tem uma conotação muito importante. Estudamos esta palavra na semana passada.
E sabemos que essa frase, tenhais zelo pelos melhores dons. Aí a sequência do versículo, diz, e ainda um caminho sobremodo excelente, eu vos mostrarei. Nós estamos tratando da Bíblia, da palavra de Deus, um livro sagrado. O que significa que esses textos não podem ser tomados no sentido literal. Eles precisam ser buscados na sua interpretação, na sua aplicação, na sua revelação. O que significa que a primeira parte do texto tem que estar em concordância com a segunda parte. Isso implica que os melhores dons estão intimamente ligados ao caminho mais excelente. E quando você termina de ler esse versículo, logo em seguida, ele vai falar sobre o amor. O amor é o dom maior. O amor é o caminho mais excelente. Se você buscar as epístolas, que nós podemos chamar as epístolas que formam todo o fundamento doutrinário do Novo Testamento, isso podemos falar de Romanos, Efésios, Colossenses, Hebreus. Se você conseguir entender estas epístolas, estudá-las com muito zelo e cuidado, você compreenderá todo o fundamento doutrinário do Novo Testamento. E nessas epístolas, vocês também poderão ver o lugar que o amor ocupa. Então, nós tomamos apenas uma destas epístolas para argumentar o assunto do amor. Tomamos, inicialmente, algumas das palavras do nosso Senhor. Mateus capítulo 5, quando ele diz que se nós amamos apenas as pessoas que nos fazem bem, que galardão teremos? Depois tomamos o Evangelho de João, no capítulo 13, onde ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Na verdade, se você olhar a primeira parte do mandamento, não tem nada novo, porque isso já dizia no Velho Testamento, amai o próximo como a si mesmo. Mas o Senhor Jesus não colocou a si mesmo. Amai uns aos outros, aí ele tirou si mesmo e diz, como eu vos amei. Como o Senhor Jesus nos amou, é diferente de você amar o irmão como você ama a si mesmo. Porque o Senhor, quando Ele nos amou, Ele deu sua vida. Ele entregou sua vida. Ele não amou a si próprio. Ele nos amou a ponto dele abrir mão da sua vida. Este amor é diferente. Porque se um dia Pedro disse assim para ele, Senhor, ame a ti mesmo. Quando ele falou lá em Mateus capítulo 16, ele não disse com essas palavras. Ele disse, Senhor, tenha pena de ti mesmo. Quando ele disse para os discípulos, pela primeira vez, quando ele falou que iria morrer por eles, quando ele falou sobre o tomar a cruz, o que Pedro disse para ele? Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. O Senhor não ama a si mesmo, não? Ele disse, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Então, quando o Senhor nos amou, Ele abriu mão da sua vida. E aqui é o mandamento dele. Você quer amar o irmão? Porque, irmãos, irmãs, é muito fácil falar de dons espirituais. Não é difícil, não. Até mesmo nós dissimularmos os dons espirituais. Repito o que disse semana passada. Satanás está disposto a andar de mãos dadas conosco, operando maravilhas e curas. Ele está disposto a realizar isto, contanto que nós não vivamos a plenitude da vontade de Deus. Você se lembra quando Jesus, eu vou sempre repetir este exemplo para vocês, Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos. O que foi mais fácil para o Senhor, curar aqueles 10 leprosos ou trazer visão espiritual para eles? Curar os leprosos. Ele curou 10 leprosos, mas quantos daqueles leprosos voltaram para ele, viram ele? Só um. Porque o verdadeiro problema daqueles leprosos não era a lepra, era a visão espiritual. Veja João 9, quando o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença.
Qual foi a maior dificuldade que o Senhor... Para ele não teve nenhuma dificuldade, mas qual foi a oposição que ele enfrentou? A doença nos olhos daquele rapaz? Ou a questão da religiosidade daquele povo? O rapaz, ele conseguiu criar a visão, o globo ocular dele, que pelo que nos parece, alguns eruditos dizem, o fato do Senhor ter cuspido ali, no pó da terra, e ter colocado no olho dele, provavelmente aquele rapaz tinha um problema seríssimo. Além de ser cego de nascença, provavelmente a sua visão, ele não tivesse nem mesmo o globo ocular. Alguns eruditos dizem isso. Mas, irmãos, isso não vem ao caso, não é o ponto fundamental aqui. Agora, veja as reações. Veja as reações. O grande problema que as pessoas têm, irmãos, não é doença. O grande problema que as pessoas têm não são emocionais. O grande problema que as pessoas têm é quanto ao propósito eterno de Deus. Porque se o Senhor não voltar por esses 30, 40 anos, ou vamos morrer de doença, ou vamos morrer de acidente. Mas vamos morrer, não vamos? Por esses 40, 50, 60 anos, tenho certeza que Ele vem antes. Mas se eu estivesse pregando aqui há 50 anos atrás, eu diria isso para vocês. Talvez se nós estivéssemos aqui 60, 70 anos atrás, com a idade que temos, já teríamos partido desse mundo. E aí? Nós temos muita dificuldade com relação à eternidade. E nós temos uma vida muito concentrada no nosso bem-estar. E sabe por que as pessoas estão presas a isso? É porque elas não conseguiram enxergar o propósito eterno de Deus. Salmo 90, Moisés foi muito claro. Ele disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ele diz que a nossa vida passa rapidamente. E é verdade, pode chegar a 70, 80 anos, que passa disso é enfado e cansaço. Então, irmãos, quando você tem uma visão acerca do eterno e glorioso propósito de Deus, você não tem uma vida centrada em si mesmo, você tem uma vida centrada em Deus. Nossa grande necessidade é ter uma visão de quem é o Senhor. Sabe por que nós ficamos presos em coisas periféricas? Sabe por que nós ficamos presos em picuinhas, entristecendo, insultando o Espírito Santo? É porque nós não temos uma visão correta daquilo que é o propósito eterno de Deus. Então, meus irmãos, falar de dons espirituais não é o grande problema, não. Agora, falar de amor é. Porque o amor é prático. O amor não é uma questão de doutrina, o amor é uma questão de vida. E o amor é uma área onde todos nós temos deficiência. Então vamos prosseguir. Chegamos aqui no capítulo 13, o Espírito Santo não colocou esse capítulo 13 ao lado do capítulo 12 e 14, aleatoriamente. Ele fez isso propositadamente. Ele colocou esse capítulo aqui para que ele pudesse ser o recheio deste grande sanduíche doutrinário. A melhor parte está aqui. Ele é o dom maior. Ele é o dom que governa todos os dons. Não adianta ter profecia se não tem amor. Não adianta ter todos os mistérios, toda a sabedoria, todos os dons que revelam se não tem amor. O que ele quer dizer? É que sem o amor não tem o exercício dos dons. O que nós temos é dissimulação. Aí quando nós tomamos a Epístola aos Efésios, vamos ver um detalhe muito importante aqui. Vimos o capítulo 3, versículo 17, apenas para a gente refrescar nossa memória e dar continuidade no assunto de hoje. Efésios 3, 17, tomamos esta epístola, que do ponto de vista da revelação, da doutrina e da prática, é a epístola que contém as verdades mais elevadas. Não podemos tocar a doutrina de maneira tão elevada como podemos tocar aqui em Efésios. Não há outro lugar que você possa tocar de maneira mais elevada a doutrina e a prática como na Epístola aos Efésios. Então vamos estudar o que ele fala de amor. O que significa que tudo o que ele falar em termos de doutrina e de prática aqui em Efésios é algo extremamente elevado. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, outro princípio de leitura da Bíblia. Você nunca pode ler todo um capítulo da Bíblia para procurar tirar suas conclusões.
Não adianta você fazer algo puramente natural, emocional. Você necessita da ajuda do Espírito Santo. Porque o que abre para mim da palavra, abre também para você. Não existe uma questão, cada um interpreta a Bíblia como quer. De forma alguma. A Bíblia não contém as palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém verdades, ela é a verdade. Olha o que ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Duas palavras fortes. Arraigados, a tradução dessa palavra é raízes profundas. E alicerçados é como a coluna de um edifício, firme, sólida, nada pode abalar. Em amor. Então, como que nós podemos ter Cristo habitando em nosso coração pela fé, se nós estivermos arraigados e alicerçados em amor? Se nós não estamos arraigados e alicerçados em amor, Cristo não habita o nosso coração. O que torna o nosso coração um lugar habitável é se o amor em nós é algo firme, é algo profundo. Porque o amor, ele é dinâmico. O amor, ele vai aprofundando no nosso ser. Ele vai entrando para dentro de nós. Ele vai tratando em áreas que você não é capaz de tratar. Ele vai te levando você a amar e a perdoar, como você não é capaz de amar e perdoar. O amor nos liberta de sentimentos rancorosos, de mágoas, cicatrizes que nem o tempo pode apagar, só o amor pode nos curar. Então ele é algo dinâmico e progressivo, ele se arraiga em nós e ele vai abrindo, ele vai levando você a profundidades maiores. Esse foi um texto, não vou poder comentar mais, porque comentamos muito na semana passada. Agora outro texto, Efésios 4:2. Você sabe que aqui começa a sessão prática desta epístola. Aí no versículo 2, que é a sequência daquilo que ele está dizendo: andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Então andeis, é prática. Nós temos que andar do modo digno, nós temos um chamado digno, uma vocação digna. Essa palavra digno, a tradução dela é muito curiosa. É como uma mulher, um homem, uma pessoa que vai se vestir e ela tem que combinar as suas roupas. Então, para combinar essa harmonia, Paulo tomou esta palavra aqui, porque a doutrina e a prática tem que ter harmonia. Os capítulos 4, 5 e 6 é prática. Aí ele diz: andeis como é digno da vocação com a qual fosse chamados, com toda a humildade. Então a gente estudou um pouco essa palavra. Humildade é a beleza da santidade, da vida de Cristo vivendo em nós. Mansidão é uma palavra que fala de equilíbrio. Com longanimidade. Como nós precisamos ser longânimos em tudo, irmãos. Porque nós somos rápidos para irar. Nós somos rápidos para julgar. Nós somos rápidos para criticar. Para tudo que é ruim, nós somos rápidos demais. Especialmente o que ele fala segundo o contexto, relacionamentos. Aí Paulo diz que nós precisamos ser longânimos. Longânimos. Também estudamos isso, mas a palavra-chave é essa aqui, suportando-vos. Esta palavra que nós estudamos. Suportando-vos, agora a continuação dela. Aí temos a frase, uns aos outros em amor. Essa palavra é rica, porque a ideia natural que as pessoas têm dessa palavra é: eu suporto fulano, isto é, eu tolero. Essa pessoa, eu não vou muito com o jeito dela. Eu tenho dificuldade de conviver com ela, mas eu tolero. Esse texto não fala disso. Esse texto não está falando de tolerância. Está falando em ser suporte. É você ficar embaixo dessa pessoa, é carregar ela. Suportar é você estar embaixo dela. Você convive com uma pessoa assim, que você chama de insuportável. Você tem uma pessoa que você tem dificuldade de convivência com ela, então o Senhor não está mandando você tolerar. O Senhor está mandando você ser um suporte para ela. Ela não ora por você, ore você por ela. Ela não te ama, tenha amor por ela.
ela fala mal de você, bendiga ela. Isto é o que nós temos que fazer. Bom, então agora vamos avançar mais um pouco. Depois vimos o capítulo 5, versículo 2, quando ele diz: andar em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Então essa frase, andar em amor, é a prática da vida cristã. Significa que o amor deve ser a prática da nossa vida. Irmãos, veja o quanto este assunto é perscrutador. Será que a nossa vida tem como característica o amor? Será que o amor é a base da nossa vida, do nosso relacionamento? Aí, você lembra que o versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Nós sabemos que imitar a Deus não é uma coisa difícil. Imitar a Deus é algo impossível. Mas Deus nos dá uma virtude, na qual, ou com a qual, ou pela qual, nós podemos imitá-lo. Que virtude é essa? O amor. Mas o nosso amor, ele é defeituoso em toda a essência. Como nós podemos amar a Deus sendo pessoas que somos? Até isso ele fez por nós. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, o que nós cultivamos não é o hábito do amor. O que nós cultivamos é a vida no Espírito. E a vida no Espírito nos capacita, nos habilita a amar. Então, à medida que você é capacitado, habilitado pelo Espírito Santo a amar, este amor, ele vai te quebrantar. Este amor, ele vai operar a cruz. Porque quando o Senhor Jesus estava lá naquela cruz, derramando o seu amor por nós, à medida que o amor dele era derramado por nós, a cruz estava sendo enfiada, ou por que não dizer, ele estava sendo crucificado nela. A cruz estava penetrando o seu ser. Ele estava morrendo na cruz, mas ao mesmo tempo dando o seu amor. Veja que contraste curioso. Porque a cruz fala de tudo aquilo que é negativo. A cruz, ela tem uma conotação totalmente negativa, especialmente em relação a nós, quando falamos da cruz como caminho, da cruz subjetiva, viver a vida de cruz, negar a nós mesmos, renunciar a nós mesmos. Então, à medida que você entende o amor como fundamento de vida, de relacionamento com o próximo, você precisa negar a si mesmo. Se você não abrir mão da sua vida, você nunca vai ser capaz de amar o outro como Cristo te amou. Então, queridos, vamos avançar aqui para o Evangelho de João. Nosso assunto hoje está nessa gloriosa epístola. 1 João. Vamos fundamentar todo o nosso argumento aqui. Essa epístola, se você estudá-la toda, você vai ver que ela tem 105 versículos. Há um detalhe nestes 105 versículos. Se você fizer um exame das principais palavras dessa epístola, como comunhão, Senhor, Jesus, Espírito Santo, se você tomar as palavras principais dessa epístola, você vai ver que apenas 2 palavras vão sobressair sobre todas as demais. Quais são essas palavras? Deus e amor. E essa epístola vai nos dizer que Deus é amor. Quando você toma os textos conforme o original, por exemplo, agapau. Se você pegar aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, se você pegar a palavra agapau, 17 vezes, essa palavra que descreve o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é descrito por essa palavra agapau. A tradução já para o português. Como se deve pronunciar. 17 vezes. Você vai ver que o outro termo, ágape, o amor de Deus derramado em nosso coração. O amor de Deus em nós pelos irmãos. Não é o amor que Deus tem por nós, é o amor de Deus em nós. Agapau é o amor de Deus por nós.
O ágape é o amor de Deus derramado no nosso coração, conforme está Romanos 5:5. O amor de Deus por nós, agapau. O amor de Deus em nós, ágape. Você vai ver 14 vezes. E 5 vezes ele vai usar a expressão amados. Agapetos. Esta é uma epístola gloriosa sobre esse assunto do amor. À medida que você vai lendo, você vai vendo o significado deste amor. E ele vai tratar o amor de maneira prática. Tomemos, por exemplo, o aspecto prático do amor nessa epístola: comunhão. A comunhão é o aspecto prático do amor aqui nessa epístola. Vamos ler alguns textos para que a gente possa compreender essa comunhão. O que é a comunhão? É participação. É uma associação íntima. Isso é comunhão, intimidade. Amados, irmãos e irmãs, veja aqui no capítulo 1, versículo 3. Olha o que ele diz. O que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos também. Observe esta frase: para que também vós tenhais comunhão conosco. Vamos ler novamente, porque naturalmente temos a tendência de ler a Bíblia rapidamente e avançar para outro texto. Não é bem assim. Se você ler esse texto, o que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos. Para quê? Qual é o propósito deles terem ouvido, deles o terem visto? Veja os versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos. Então eu pergunto, o que eles viram? Que era desde o princípio. João disse no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse verbo que era Deus e estava com Deus, foi o que eles puderam ver, foi o que eles puderam ouvir. Então, irmãos, o que significa que eles não apenas viram o homem encarnado, mas naquele homem encarnado, eles viram a divindade, eles viram a deidade, eles viram aquele que estava no princípio de todas as coisas, porque ele não estava apenas no princípio, mas ele é o princípio de todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. O que significa que o que João está falando aqui é algo extraordinário, não são meras palavras, mas ele está tentando descrever em poucas palavras a totalidade, a grandeza de tudo aquilo que Cristo fez, de tudo aquilo que ele era, em si mesmo, de tudo aquilo que ele gerou de si mesmo, porque ele é o provedor, criador e sustentador de todas as coisas. Foi isso que eles viram. Eles não viram apenas o sofredor, eles não viram apenas o servo, como Marcos descreveu, ou não apenas o rei que Mateus descreveu, ou o filho do homem que Lucas descreveu. Eles viram aquele que sempre foi e é Deus com Deus. Foi isso que eles viram, foi isso que eles ouviram, foi isso que eles tocaram. É pouco isso para nós, irmãos? Claro que não. Quem conhece João sabe do que ele está falando. Quem conhece João sabe que esses primeiros versículos aqui cabe para uma conferência inteira de final de semana. Tendo reuniões de manhã, de tarde, à noite, a gente passaria só meditando, irmãos, em toda a grandeza da pessoa e obra de Cristo Jesus. Então João está falando disso. Agora, preste atenção, tudo o que eles puderam ouvir, e não foram poucas coisas não, irmãos. Não foram poucas coisas não. João, quando encerra seu evangelho, ele diz que se juntasse todos os livros, não daria para descrever toda a obra do Senhor Jesus. A obra dele teve um impacto tão grande que mudou a história. A obra dele teve um impacto tão grande que há 2000 anos os homens não conseguem ainda tocar a totalidade dessa obra. Sempre estamos na periferia de tudo que ele fez e cumpriu. Tamanha grandeza constitui-se a obra e a pessoa do Senhor Jesus. Então, queridos, eles ouviram, eles viram, eles ouviram mais do que nós, eles ouviram mais do que nós, eles tocaram mais do que nós. Agora João diz que tudo isso tem um propósito único. Qual foi o propósito de tudo isto? Qual foi o propósito da pessoa e obra do Senhor Jesus? Promover a comunhão dos santos. Isso é pouco, irmãos.
Olha como João abre essa epístola. Ele não abre com outro assunto, comunhão. Comunhão é o amor prático dos irmãos. O que Satanás fez em 2000 anos? Nos dividiu. Hoje estamos divididos aí por toda sorte de placa denominacional. É como se o céu fosse um loteamento, onde tem-se todo tipo de placa denominacional. Aqui é dos fulanos, aqui é dos beltranos, e assim sucessivamente. Não, irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus, com todos os santos nessa cidade. Nós não estamos presos à placa denominacional, nós estamos unicamente cativos à glória, à autoridade, ao poder do nome de Cristo Jesus. Este é o nome no qual nós nos colocamos debaixo. É neste nome que nós nos reunimos. É neste nome que nós estamos. Então, queridos, essa frase, para que também vós tenhais comunhão conosco. Aí ele diz, e a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é uma frase qualquer que ele está usando aqui. A nossa comunhão verdadeira é com o Pai e com o Filho. O que ele quer dizer com isso? Comunhão verdadeira. Ora, ele diz que tudo o que eles ouviram e viram é para que tenhamos comunhão. Agora ele vai explicar o que é esta comunhão. Tenhamos comunhão. Que comunhão é esta? Esta é a comunhão. Mas a comunhão verdadeira, a realidade dessa comunhão, é isso que ele quer dizer. A realidade desta comunhão é com o Pai e com o Filho. Porque ela não é uma comunhão unicamente horizontal. Porque primeiro ele fala da comunhão horizontal. Tenhais comunhão, para que tenhamos comunhão conosco. Só que ele coloca o ponto fundamental, mas a verdadeira comunhão, essa comunhão que nós temos uns com os outros, é a comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho. Viu a diferença? Você viu o peso disso? Porque a gente está muito preocupado em ter bons relacionamentos, boa comunhão, estamos atrás disso, mas estamos atrás para quê? Para ter uma igreja social? Uma igreja que reúne aqui, reúne ali, estão em volta de si mesmo, que não tem consciência que estar juntos, estar presos, amalgamados, um com o outro, se tornando um, é mais do que reunião. A nossa comunhão reflete a vida do Deus triuno. Irmãos, quando nós falamos de comunhão, nós temos que falar da nossa íntima relação com Deus e da expressão dessa relação. Porque isso que é sério. Por que o inimigo, irmãos, ele não está nem um pouco preocupado com a questão de dons na igreja? Ele não está preocupado. Porque essa é uma área que ele pode tocar, pode dissimular, pode perverter. Mas ele não consegue perverter o amor. Satanás não consegue dissimular o amor, porque o amor não é dissimulado. O amor não pode ser imitado. O amor é uma questão de vida, não é uma questão de doutrina. Você pode ter toda a compreensão sobre o amor. Você pode falar grego, hebraico, explicar o amor em qualquer língua do mundo. Mas se você não tem amor, não vale nada, não significa nada, não tem prática nenhuma. Porque o amor é prático, o amor é vida. Mais do que buscar conhecimento, nós precisamos buscar o amor, porque 1 Coríntios 8 diz que o saber torna as pessoas soberbas, mas o amor é quem edifica. A igreja é edificada com amor. Amor é a base da edificação da vida da igreja. Tira o amor da igreja, não existe mais nada. A igreja consegue viver sem dons, a igreja consegue viver sem ministérios, a igreja consegue viver sem essas coisas, mas ela não consegue viver sem o amor. Ela não é destinada para viver sem os ministérios, claro que não. Mas, irmãos, eu falo para vocês, eu já cheguei em muitos lugares, onde os irmãos não tinham nem ministério. Eu perguntei para os irmãos, vocês têm presbitério aqui? Nós não temos. Mas como que vocês vivem aqui? Não temos presbitério. Irmão, mas vocês são quase 500 pessoas, como é que vocês vivem aqui sem presbitério? Não temos, irmão. Eu fiquei tão espantado com esses irmãos. Mas eles têm vida. Eles têm vida. Conheci uma comunidade há poucos dias, 2.800 pessoas. Eles não têm presbitério lá.
Irmãos, eu falo para vocês, debaixo do nome do Senhor, eles lá, com toda a simplicidade deles, eles são uma escola para mim. No último dia que eu fui deixar aqueles irmãos, eles fizeram uma recepção para nos agradecer. E me pediram para dar uma palavra de despedida. Sabe o que eu disse para eles? Que o Senhor tinha me levado naquele lugar, não para pregar uma palavra, não para ensiná-los sobre alguma questão doutrinária. O Senhor me levou ali para estar com aqueles irmãos, para que eles pudessem ser uma escola para mim. Foi uma semana de aprendizado para mim. Porque eles ensinaram para mim o que é o amor, o que é cuidado, o que é vida, o que é dedicação uns com os outros. É uma comunidade que os irmãos não têm muitos recursos, onde quando o irmão não tem sapato, todos juntos para comprar um sapato para eles. Você vê isso, irmãos? Você vê? Quando eles falam, vamos reunir, eles reúnem a qualquer hora, 2.800 pessoas, sobem no telhado para poder ouvir a palavra. Percebe isso, irmãos? Isso é amor. Eles amam o Senhor de verdade. Eles amam. Se você pregar 5 horas, eles ficam 5 horas ouvindo você falar do Senhor. E depois ficam mais 5 horas em torno de você, ouvindo mais do Senhor. Sabe o que é isso? Amor pelo Senhor, amor pelos irmãos. O Senhor disse por se multiplicar a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade? Quebra de princípio. O amor se esfriará de quase todos. E hoje nós estamos buscando tanto dons. Os dons, irmão, não é questão de buscar. Os dons é uma questão de zelo. Os dons é do corpo, não é do indivíduo. Mas nós não temos buscado o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Se você quer uma prova de Cristo no lugar, não fique olhando quais são os irmãos espirituais que estão ali. Fique olhando quais são os irmãos que manifestam amor. Irmãos, esta palavra tem esmagado o meu coração a todo tempo. Desde que amanheça o dia, eu olho as pessoas que estão em torno de mim na minha casa, minha esposa e meus filhos. Começo a ver o quanto eu necessito de que esse amor cresça dentro de mim mais e mais. Porque não tem como ser teoria, irmão, não tem como ficar fingindo isso. Isso tem que ser realidade. E é o Senhor que está reivindicando nesta hora. Não é o nosso amor, mas é o amor dele em nós. Este amor que vai triunfar, este amor que venceu Satanás lá na cruz. Imagine que o Senhor Jesus, ele não foi com nenhuma arma para vencer Satanás. Ele não foi com nenhuma arma, irmãos. Ele abriu mão de todas as suas insígnias. Capítulo 2 de Filipenses, olha o versículo 5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não usurpou disso, irmãos. Ele não usurpou do fato dele ser Deus com Deus. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão de todas as suas insígnias. Quando Pedro cortou a orelha de Malca, disse, Pedro, se eu ordenasse, uma miríade de anjos estaria aqui para pelejar por nós. Ele abriu mão da sua autoridade, embora ele não deixou de ser autoridade. Se ele ordenasse ali, anjos iriam varrer todo o Império Romano, todos aqueles hipócritas do templo, mas ele não fez isso, irmãos. Ele não fez isso. Ele abriu mão de tudo. Ele se humilhou até a morte. Ele que se deu. E sabe por que ele se deu? Porque ele nos amou. Foi o amor por nós que o levou lá naquela cruz. E lá naquela cruz, derramando o seu amor, ele nunca, leiam os evangelhos, ele nunca disse para os discípulos que ele os amava. Porque o amor não é uma questão de palavra. O amor é uma questão de ato. Ato, você entende? Aí ele foi lá na cruz e morreu. Ali estava o amor triunfando sobre o inferno. Ali estava o amor triunfando sobre o pecado. Ali estava o amor triunfando sobre a morte. Ali estava o amor triunfando sobre Satanás, sobre todos os demônios, sobre todo o inferno. E este amor é a vida dentro de nós. Por que a gente tem tanta dificuldade de amar? Porque Satanás sabe que ele foi derrotado na cruz pelo amor de Deus. Foi pelo amor de Deus que ele foi derrotado naquela cruz. E Satanás, ele teme que essa realidade do amor seja vivida em nós, porque ele sabe que contra o amor ele não pode. Satanás é a verdadeira antítese do amor. Satanás é o ódio e a ira, porque ele está debaixo, condenado eternamente à ira, por excelência. Então, irmãos, agora você vê o que João está dizendo aqui.
E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora, por favor, vamos avançar mais um pouco aqui. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz. Agora observe a sequência. E nele não há trevas nenhuma. Agora, por favor, na sequência, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, observe essa palavra trevas, porque trevas fala de ignorância espiritual. Trevas fala do estado decadente e caído que nós nos encontrávamos fora de Cristo. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, então precisamos entender o que João explica sobre andar nas trevas. Andar nas trevas é ter uma vida completamente oposta à vida de Deus. Mentimos e não praticamos a verdade. Por favor, irmãos, vamos explicar esse texto aqui. Capítulo 4, versículo 20, vai explicar essa frase que nós acabamos de ver aqui. Mentimos e não praticamos a verdade. Capítulo 4 de 1 João, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Então, o que é? O que ele está dizendo aqui? Mentiroso e não pratica a verdade. O que é andar em trevas, então? Andar em trevas é ser mentiroso. O que é ser mentiroso? É não amar o seu irmão. Segundo o que João está definindo. Maneira estrita como ele define o mentiroso. Aqui na sua epístola. É aquele que não ama seu irmão. Aquele que não ama seu irmão, ele é mentiroso. Ele está andando em trevas. Então o que é andar em trevas? Andar em trevas é ter uma vida em completa oposição à vida de Deus. Segundo João nesta epístola, o que é viver uma vida em completa oposição à vida de Deus? É não amar o seu irmão. Andamos nas trevas. Olha essa palavra trevas, vem aqui comigo. Atos 26, 18. Quando Paulo está fazendo toda a sua exposição acerca do ministério apostólico, aí em Atos 26, 18, ele diz, para lhes abrir os olhos, e os, observe bem, converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Vamos entender como Paulo define trevas aqui. Converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Então, como que Paulo define trevas neste versículo 18 de Atos 26? As potestades de Satanás. Um cristão que não ama seu irmão, que ele odeia, a palavra aqui é ter ódio pelo irmão, não é ignorá-lo, é uma coisa séria. O irmão que tem ódio do seu irmão, que toca maldosamente, que ira, aquele que intenta o mal contra o seu irmão, a Bíblia diz que ele está em trevas. Como Paulo define trevas em Atos 26, 18? É uma pessoa que está sendo governada pelas potestades de Satanás. Não é grave isso, irmãos? É muito grave. É muito grave. Quando você estuda essa palavra trevas, o texto original é um termo escotos, visão obliterada, ignorância espiritual. Fala de pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que está governando seus sentimentos, suas motivações, seu coração, sua vida. Essa palavra escotos, no original, fala justamente disso. Uma pessoa que está sendo governada pelas trevas, pela escuridão, pelas potestades de Satanás. Versículo 7 aqui de 1 João, capítulo 1. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Veja este texto. Se andarmos na luz, o que é andar na luz? Veja o versículo 5, Deus é luz.
Andar na luz é viver em comunhão com Deus, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, o que é andar na luz? Segundo o ensino de João aqui no capítulo 1, andar na luz é andar em comunhão com Deus. Se nós andamos em comunhão com Deus, nós não andamos em trevas. Veja, versículo 6, está lá. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas. Versículo 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz. Então você vê a ligação desses dois versículos, andar nas trevas e andar na luz. O que é andar nas trevas? É não amar os irmãos. O que é andar na luz? É ter comunhão uns com os outros. Olha o versículo 7 aí, está claro. Andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Andar nas trevas é odiar os irmãos. Muito glorioso tudo isto. Capítulo 2, versículos 10 e 11. Aquele que ama seu irmão, a frase, permanece na luz. O que é permanecer na luz? Versículo 5, lembra que eu disse para vocês? O versículo 5, ele governa todo este livro. O que é permanecer na luz? Permanecer na luz é a comunhão com Deus. Andar na luz é andar em intimidade com Deus. Permanecer na luz é permanecer nele. E diz assim, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aqui é escândalo. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Veja que este texto aqui, estes dois textos, eles lançam luz sobre tudo que nós acabamos de falar. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhes cegaram os olhos. O que significa? Irmãos, a Bíblia fala, não havendo visão, o povo se corrompe. A nossa mais extrema necessidade nesse tempo é de visão espiritual. Visão espiritual. O que João está dizendo é que a falta de comunhão, essa comunhão que você, primeiro, tenta definir segundo os seus sentimentos, tenta restringi-la segundo os seus desejos, não é comunhão. Essa comunhão que eu amo quem eu quero, eu vou viver só com quem eu quero, não é comunhão. Porque a nossa comunhão é no corpo. A nossa comunhão não é com indivíduos. A nossa comunhão é uma questão orgânica. Aí ele diz que se você não tem esta comunhão, você está em trevas. Você está na prática do pecado. Isso é grave, irmãos. Eu vou concluir aqui colocando apenas duas lições. A primeira lição que eu quero colocar para vocês, de todos esses textos, só para a gente concluir por hoje, é que o nosso amor uns para com os outros deve ocupar a nossa posição central entre nós e Deus. A nossa comunhão, o nosso amor uns para com os outros deve ocupar a nossa posição central entre nós e Deus. Quando você lê todos esses textos aqui, você vai ver uma outra lição. O nosso amor, uns para com os outros, este amor que nós acabamos de ler aqui, ele deve ser posto em primeiro lugar, em primeiro plano, como a conexão entre o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com todas as pessoas. Então não é somente o ponto central do nosso relacionamento com Deus, mas também do nosso relacionamento com os irmãos e com todas as pessoas, com os perdidos. E aqui entra uma questão muito delicada. Por que nós não temos amado os perdidos? Por que nós não nos importamos com os que estão se perdendo? Por que não se fala tanto em resgatar os perdidos? Por que a igreja perdeu a sua intercessão pelos perdidos? Por que nós perdemos a visão da evangelização? Porque nós não temos pregado o evangelho para aqueles que estão perdidos? É porque não temos amor. John Knox foi o homem que Deus deu a ele um amor pela Escócia. O Senhor alcançou o coração desse homem com tanto amor, que um dia ele fez uma oração em profundo desespero e disse: Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morrerei.
Hoje não se faz mais essa oração. Nós não oramos mais para os nossos vizinhos que estão perdidos. Nós não temos intercedido por aqueles que o Senhor tem colocado nos nossos relacionamentos que não são cristãos. Nós temos preocupado muito em fazer coisas para tentar atrair eles para o Evangelho. Você sabe qual é a mensagem do Evangelho que o Senhor vai comunicar através de você, pelas pessoas que estão perto de você? É o amor que você tem por eles. O amor continua sendo a mensagem de Deus para os perdidos. Você pode dar Bíblia, você pode pregar como você quiser, mas se as pessoas não conseguirem enxergar o amor de Deus na tua vida, elas não vão converter. Hoje as pessoas estão convertendo a religião e não a Cristo. Convertem por uma porta e saem pela outra. Isso é sério, irmãos. A quantidade de pessoas desviadas, a quantidade de pessoas perdidas dentro da igreja, dentro da vida da igreja, é algo muito sério. Qual é a razão de tudo isso? O amor esfriou. A comunhão não existe mais. Hoje nós mudamos, não temos comunhão, mas nós temos o quê? Nossos relacionamentos sociais com algumas pessoas. Relacionamento social não é comunhão. Relacionamento periférico não é comunhão. Nossa comunhão não é um saco de batata, nossa comunhão tem que ser igual um purê de batata. É a vida dentro da outra. Isso é difícil, irmãos? Para todos nós é, mas para o Espírito de Deus não, porque ele é o Espírito da comunhão. Olha 2 Coríntios 13, o último versículo de 2 Coríntios 13, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos. Precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. Precisamos desse amor que nos constranja, que nos quebrante. Precisamos desse amor pelos perdidos. Olhar as pessoas perdidas, sentir compaixão, como o Senhor Jesus olhou para aquela multidão e sentiu compaixão por elas. Não é só amar a Deus, o amor a Deus será a consequência daquilo que é prático no nosso relacionamento aqui. É impossível alguém amar a Deus e odiar o seu irmão. É impossível. Vamos ver a questão da lei da conduta. Tomando o Senhor Jesus como nosso exemplo. Se você vê o relacionamento do Senhor Jesus com os seus discípulos, ele tinha um relacionamento tão íntimo, que esse relacionamento que ele tinha com os seus discípulos se tornou uma lei para a nossa conduta. Veja toda a vida do nosso Senhor aqui nos Evangelhos. Veja o amor dele, a benignidade dele. Veja a maneira como ele os amava. Veja a maneira como ele os suportava. Veja a vida dele com Pedro. Veja o perdão dele, a humildade dele, sua brandura. Às vezes ele agia com tanta compaixão que constrangia aquelas pessoas. Mas, irmãos, nós somos tão cheios de justiça, de crítica. Temos tantas coisas para falar uns dos outros. Temos tantas coisas que mexem com o nosso sentimento em relação aos nossos irmãos, e sempre um sentido negativo. Precisamos de cura, irmãos. Precisamos de libertação. Precisamos de ajuda. Precisamos que esse dom maior seja derramado, que esse dom maior venha a ser derramado nesse lugar, que nós sejamos batizados por esse amor de Deus, o amor de Cristo, para que nós um dia venhamos expressar a verdadeira igreja do Senhor nessa terra. Já como esse assunto do amor, ele corrige toda a distorção, toda a motivação e caminho errado que nós estamos tomando, ou talvez temos começado numa direção errada. O Senhor nos corrige com a questão do amor. Quando o Senhor Jesus, lá em João 13, ele foi ensinar os discípulos acerca do amor prático. Sabe o que ele fez? Quando ele entrou naquele cenáculo, onde ele pediu que os discípulos fossem arrumar para a última ceia. Quando ele entrou ali, ele pegou uma toalha, cingiu-se dela, pegou a água e começou a lavar os pés dos discípulos. E depois, você vai ver lá no versículo 15, ele diz: eu vos dei o exemplo, agora vocês vão e façam o mesmo. Ele disse isso, irmãos. Eu vos dei o exemplo, agora vocês vão e façam o mesmo. Será que nós estamos obedecendo o Senhor nessa palavra? Irmãos, todos nós precisamos de ajuda nessa noite. Eu sei que essa palavra é básica, é muito simples, mas esta é a palavra de Deus para nós.
Podemos avançar em muitas áreas aqui, mas se nós não avançarmos nessa, qualquer avanço nosso, se não for no fundamento do amor, nós não vamos tocar a realidade do propósito, do nosso chamamento como igreja nesse tempo. Nós vamos ficar tateando em coisas periféricas. É incrível, irmãos, como as pessoas, nós temos uma tendência de buscar coisas, de querer coisas, mas aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, nós não buscamos. O amor é algo essencial. O amor é mais importante do que conhecimento. O amor é mais importante do que dons. O amor é mais importante do que pregar a palavra. O amor é aquilo que deve governar todas as nossas ações e reações. Então esta é a lei da conduta. Essa lei tem que governar a nossa vida. A maneira como o Senhor Jesus agia com os seus discípulos é uma escola, é um princípio, é um fundamento para nós. Que a graça do Senhor possa se derramar nos nossos corações. Que esta noite, na minha e na tua vida, a palavra do Senhor encontre lugar. Que aqui, nesta reunião, o Senhor tenha caminho para avançar em nós, irmãos. Porque precisamos muito. Eu falo de mim. Tenho ponderado sobre esta palavra em minha vida. Peço que o Senhor me ajude, me capacite, que você possa fazer isso, irmãos. Que Deus os abençoe ricamente em seu Filho Jesus.